Olá, buscadores. Estamos iniciando mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, que assim você nos auxilia a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje nós iremos conversar um pouquinho com o Marcos Queiroz. Tudo bem, Marcos? Seja bem-vindo novamente. Tudo bem, Charles? É um prazer estar aqui novamente com vocês, Legal. comentando sobre um livro da Seja... Editora Teosófica, né? Livros maravilhosos. E o Marcos, aí, ele é um grande apoiador da Editora Teosófica. Ele é membro da Sociedade Teosófica, membro da Loja Teosófica Cutume. Ele é arquiteto, professor e inclusive, ele já criou capas de livros da editora. Inclusive, o livro que iremos falar hoje, né, a capa é de sua autoria, né? Esse design aí. O livro é O Reino dos Deuses, de autoria do Geoffrey Hodgson, e ele é um livro que é colorido, inclusive, né? Uns poucos livros que tem ilustrações coloridas, publicados pela Editora Teosófica. A produção dele é um papel diferente, né? Papel couché. E por que isso, né? Porque o Geoffrey Hodgson, ele era considerado, né? Assim, se apresentava dessa maneira, né? Um clarividente. O que é isso, né? É uma pessoa que conseguiria ver os mundos invisíveis, digamos assim, né? Então, nas suas obras, no seu relato de vida, há informações sobre contatos que ele teve com anjos, com elementais, e ele, trabalhando junto com artistas, ele produziu imagens dessas visões que ele tinha. E, inclusive, a capa desse livro, né, é uma dessas imagens. O Marcos vai falar mais para nós a respeito. Dentro do livro tem muitas dessas ilustrações. Marcos, fala um pouquinho para nós sobre o livro, sobre o processo de criação da capa, por que você escolheu esse livro para conversarmos hoje. Então, Charles, esse é um livro que eu sempre gostei, né? Mesmo quando ele ainda não havia sido publicado pela Editora Teosófica, né? E aí, que a edição original dele em inglês é de 1952, né? Mas essa edição que foi lançada agora em 2020, eu já estava nessa época fazendo algumas capas para a Editora Teosófica e tive a honra de fazer, né, a capa desse livro, que é um dos livros que eu mais gosto, né, da Editora Teosófica e do próprio Geoffrey Hodgson. Ele, justamente como você falou, o livro, eu posso mostrar aqui, né, ele tem essa capa, e essa aqui é um dos devas, né, que ele enxergou e colocou e descreveu para a artista Ethelwine Quayle, né, que fez as ilustrações, e ela fez as ilustrações desde 1937, 15 anos antes do livro ser publicado, e ela até já havia falecido quando o livro foi publicado, e ele faz uma homenagem post-mortem a ela, agradecendo muito o trabalho que ela fez, e o livro tem um primeiro momento em que ele fala justamente dos deuses maiores, depois dos deuses menores, comenta a função deles, né, que são, na verdade, anjos ou uma hierarquia angelical, ele chama hostes angelicais, né, que ele descreve, e quando ele via isso na natureza, nas montanhas, nas árvores, entidades grandiosas, belíssimas, ele descrevia, e na segunda parte do livro a gente vê justamente as ilustrações que eram feitas pela Ethel, e que ele comentava o que acontecia com elas e o que elas faziam. Então, um trabalho científico muito grande, inclusive complementando o trabalho de Leadbeater, né, que ele fala sobre os elementais também, né, no livro Lado Oculto das Coisas, capítulo 6, é só sobre os espíritos da natureza. Que no caso, ele também comenta porque as hostes angelicais começam na sua base com os elementais e depois vão tendo outros seres de hierarquia maior, que inclusive comandam esses elementais e que ele descreve justamente no livro, né? E a abordagem dele é bem, assim, também associada à Cabala, né? Porque ele mostra a árvore sefirótica e cada sefira,
né, ou árvore da vida, como muitos chamam, cada Sefira está associado a um coro de anjos, a uma hierarquia angelical e responsável por um certo tipo de energia e uma série de ações do mundo, né, ou do universo. A gente, às vezes, pensa que esses seres angelicais estão distantes da gente, mas nós estamos cercados deles aqui, nesse momento, cada um de nós, porque eles são constituintes, são mantenedores, são atuantes em cada energia, em cada fenômeno que ocorre na natureza. Eu costumo dizer que são a tecnologia divina, que estão atuando em cada partícula, em cada fenômeno físico, químico, físico-químico, biológico, e é isso. O livro esclarece bastante sobre isso para a gente, entendeu? Você estava falando, eu fiquei imaginando aqui como se eles fossem drones, né? Os drones estão espalhados, né? Você for tecnologia da natureza aí. Eu fiquei pensando nos drones comandados por inteligência artificial, né? Porque muita gente pode, né, fazer analogia, dizem que os elementais seriam uma espécie de seres autômatos, né? Então eles são diferentes de nós, né? São, segundo o autor, você me esclarece aí se eu falar algo equivocado, mas que eles seriam seres de uma evolução paralela, né? Então eles não teriam alma imortal exatamente igual a nossa, e seriam seres, né, que funcionam ali de maneira independente e, inclusive, tem essa relação intrínseca, né, com fenômenos naturais, né, com as forças da natureza. E, ao mesmo tempo, também eles são seres, digamos, imparciais, né, porque eles não têm esse julgamento. Nós temos, né, uma construção cultural, mental, sobre o que seria certo e errado, bem e mal, né? Enfim, claro que aí varia, né, de pessoa para pessoa, de cultura para cultura. Nós temos essa concepção, né, essa construção, né, social e cultural. E eles não, né? Eles seriam forças como as forças da natureza, né? Então a chuva é boa ou é ruim, né? Não é boa nem ruim, é boa quando na estiagem uma chuva é muito boa, né? Mas daqui a pouco uma chuva muito forte pode provocar alagamentos e etc. Então, ela simplesmente é uma força da natureza, né? Ela é imparcial. Nós é que aproveitamos ou não, né? Os resultados dela. Fala um pouquinho para nós como funciona, né? Então, essa relação. Como assim, né? Eu estou andando na rua e existem elementais, né? Como que é esse relacionamento com o ser humano? O que o autor fala para nós? Exato, então, eles são seres dentro de uma evolução paralela, como você disse, né? E que podem, digamos assim, dentro do processo que a gente chama de involução, que é uma série de encarnações, se é que a gente pode chamar assim, porque começa no mineral, tal, tal. Na descida, né, da chispa divina, passa-se por elementais de ordens maiores e cada vez menores, até chegar ao reino mineral, e daí seguir ou a linha humana, porque aí vai para o mineral, vegetal, animal, hominal, superhominal, etc., ou volta para a sequência elemental e angelical da mesma forma que desceu. Então, pode haver uma evolução dévica, uma evolução angelical ou uma evolução humana. Então, esses dois caminhos existem. Em determinado momento, lá na frente da nossa evolução, nós podemos optar até para passar para a evolução angelical. E eles são responsáveis, como eu disse, por várias coisas que acontecem na natureza, né? E a gente até pode dizer que, logo pela primeira frase do livro, né, que a gente tem, que ele diz assim, o Geoffrey Hodgson diz assim, no prefácio, na verdade, o estudo eficiente da matéria relativa às hostes angélicas reitera em seu monoteísmo essencial toda a religião aparentemente politeísta. Isso me fez refletir numa coisa que eu sempre parei para pensar. Será que realmente as religiões que se dizem monoteístas são mesmo monoteístas? Talvez elas sejam só porque elas criam uma distância muito grande entre os deuses e seus arautos, né? Porque a gente vai ver sempre assim, na mitologia antiga, um deus maior e outros deuses menores, né? Então, os deuses maiores e os seus auxiliares invisíveis, e acho que quase todas as religiões... Aí eu me deparei até com uma nomenclatura para isso, que se chama enoteísmo. Não é nem politeísmo, nem monoteísmo. O enoteísmo, com H, né? H-E-N-O, enoteísmo, é quando você tem uma religião que você acredita num Deus maior e outros deuses menores.
Então, a Cabala é enoteísta, a alquimia é enoteísta, né? E, segundo alguns autores, a própria teosofia é enoteísta, porque considera essas religiões todas, né, como parte da verdade, né? Então, assim, por isso que eu poderia dizer a você que cada fenômeno da natureza não ocorre nunca sem a participação de um anjo. Cada construção, cada átomo é feito pelos anjos. E aí tem uma hierarquia, né, belíssima, né, que a própria árvore da vida mostra. Começando pelo Keter lá em cima, né, e chegando lá embaixo no Malkuth, que é o nome que é dado à Sefira, né, a gente tem entidades, arcanjos, né, como, por exemplo, o mais elevado de todos, o Metatron, que é como é chamado, né, ele é o anjo da presença divina, que é talvez a maior conexão que tem com Deus, ou seja, é a conexão direta que tem com Deus. Então, muitos dizem até que se a gente quiser pedir alguma coisa a Deus, a gente pode pedir ao anjo Metatron. E, curiosamente, tem um Metatron lá em cima e um Metatron de segunda ordem que está lá embaixo, e que, junto com o Sandalfon, que seria o mais próximo de nós, associado aos anjos iniciados, que precisam ter sempre um outro anjo ajudando para ele aprender a tarefa. Este é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com o Marcos Queiroz sobre o livro O Reino dos Deuses, de autoria do Geoffrey Hodgson, publicado no Brasil pela editora Teosófica. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com o programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com o Marcos Queiroz sobre o livro O Reino dos Deuses, de autoria do Geoffrey Hodgson, publicação no Brasil pela editora Teosófica. Um livro aí publicado colorido, né, com várias ilustrações, com várias imagens, que justamente mostram esse reino dos deuses que o Geoffrey Hodgson fala, que, segundo o que ele apresenta, né, seriam esses deuses aí, seriam o que as tradições chamam de anjos, de elementais, de devas, né? Na Índia você tem os devas, né? Então esses seres aí, enfim, que outras tradições aí provavelmente acabam recebendo outras denominações. Marcos, como funciona esses seres, né? Eles têm uma hierarquia, têm uma ordem, uma organização, ou é cada um por si? Como que funciona essa dinâmica? Como que o autor esclarece para nós essa questão? Então, né, como eu falei, né, no livro ele tem uma passagem dos deuses maiores, deuses menores, né? E por isso eles têm uma hierarquia assim, que alguns deles estão num estágio evolutivo bem acima do nosso, né? Mesmo sendo uma evolução paralela, eles estão num estágio bem mais acima do nosso, e alguns estão numa evolução similar à nossa ou abaixo da nossa, com alguns elementais que podem estar atuando no nosso organismo, na nossa energia, nos elementos da natureza, em tudo que acontece de fenômenos aí, e eles não possuem, né, livre-arbítrio, então eles acabam sendo, digamos, como se fossem serviçais de deuses maiores. Então, os elementais são responsáveis por cada fenômeno da nossa vida, né, dos acontecimentos e tal, e eles vão evoluindo, né, e vão conseguindo, junto conosco, participar de cada energia que ocorre, né. Então, se a gente tem uma raiva, eles se alimentam dessa raiva e às vezes até intensificam essa raiva, dando uma coloração vermelha na nossa aura, e essa coloração vermelha é parte da ação dele também, né, que eles não podem, digamos assim, interferir nessa hora. Se a gente precisar interferir para diminuir a nossa raiva, a gente tem que entrar em contato com seres mais superiores, porque eles não têm condições de alterar isso, pelo contrário, eles até se alimentam de algumas energias desse tipo. E aí entra até uma coisa que o livro fala, que é muito interessante também, que
não existe mal, né? Na verdade, tem ausência de bem. Então, quando você tem uma raiva, na verdade, você está deixando de ter a presença de aquele anjo do amor presente, ou o anjo da boa relação, da paz, né? E aí vai acontecer essa raiva com você. Na sequência hierárquica, a gente tem lá em cima o Metatron, que seria a entidade mais próxima de Deus, e que também tem um representante digamos assim, na mais baixa hierarquia, junto a Sandalphon, né, que é justamente o Metatron da segunda fase, que está na base da árvore da vida, né? E aí você tem, na sequência, o Metatron associado a serafins, aí você tem o Ratziel associado a querubins, e o arauto da divindade, né? Enquanto o Metatron é considerado a presença divina em si, como se fosse um representante, né? Tem o Tzafkiel, que é associado a tronos, que são os senhores do karma, os lupikas, que são as pessoas que estão contabilizando, né? Fazendo os arquivos, a conferência de tudo que a gente faz para que a gente possa ter o nosso karma garantido ali, né? Tanto benéfico quanto maléfico. A gente tem o Tzakiel, que é a justiça divina associada às dominações, associado aos grandes acontecimentos na Terra, furacões, tempestades, desastres e tal, e que muitas vezes são resultantes também da falta de saúde desse grande ser da Terra, que é a Terra, né? Que a gente nem consegue conceber muito bem ele, né, por ser um ser muito grande, né, muito gigantesco, e os acontecimentos na Terra são frutos também da justiça de Deus em relação à nossa atitude em relação à Terra, né. Tem também o Camael associado a potestades, que é uma justiça mais terna e contínua, né. Está associado ao termo severidade de Deus, mas a gente sabe que no fundo é a justiça de Deus também, né. Tem o arcanjo Miguel, que é associado às virtudes. Miguel é traduzido como semelhante a Deus, então ele é responsável pelos milagres, pelos movimentos de energias espirituais, né? Tem o Rafael, o arcanjo Rafael, que é o médico divino associado aos arcanjos, né? Tem o Raniel associado à graça de Deus, aos principados, às nações do mundo, né? Os arcanjos, eles geralmente atuam em grupos maiores de pessoas, né? Aglomerações de pessoas, que até o Rupert Sheldrake associaria isso a campos morfogenéticos, né? Naquele livro A Física dos Anjos, ele comenta sobre isso, né? E por último teríamos os anjos, né? Propriamente ditos, que são guardiões pessoais, né? E o arcanjo Gabriel é responsável por isso, e Sandalphon, que estaria abaixo deles todos, ligado aos messias, aos iniciados, aos auxiliares invisíveis divinos, né? Mensageiros que atuam instintivamente, mas estão aprendendo nessa tarefa, sempre com um anjo de hierarquia mais elevada auxiliando ele para eles aprenderem nessa tarefa aí, né? E, Marcos, como que nós, aqui, réis mortais, né, como que podemos ou devemos, será que devemos nos relacionar com esses seres do mundo invisível, como você colocou ali, né, essas hierarquias divinas, deuses, anjos, devas, como que funciona a relação desses seres com os seres humanos? É possível buscar uma relação harmoniosa e benéfica? Sim, sim, e o próprio Geoffrey Hodgson, tanto nesse livro como em outros, como A Fraternidade dos Anjos e Homens, que também tem um livro na editora Teosófica lançado, né? E ele fala que nós podemos nos relacionar justamente alimentando essas energias correspondentes a cada anjo. Então, se você tem uma hierarquia, cada anjo responsável por uma energia dessa, a gente pode conectar com o nome dele, mentalizar os nomes desses anjos e estabelecer uma relação energética através de meditação, através das próprias emoções que eles podem trazer para a gente. Especialmente a gente criar uma conexão com as virtudes associadas a eles. Como a gente disse para vocês aqui, não existe o mal, existe só a ausência do bem, assim como não existe as trevas, apenas a ausência da luz. Então, nesse momento, a gente, sintonizando, conectando com a luz, com as virtudes, a gente vai estabelecer uma relação, e essa relação eles estão o tempo inteiro querendo conosco. Nós é que ainda não fizemos o contato da nossa parte, não sintonizamos na estação certa, né? Mas isso está a cada instante precisando acontecer para o mundo melhorar, inclusive para que a paz possa reinar no planeta, né?
Tem uma passagem, né, no livro que eu gosto muito, que ele diz assim: a totalidade das hostes angélicas e espíritos da natureza de um sistema solar é a manifestação de um arcanjo solar de inimaginável esplendor, dentro do qual todos os anjos vivem, se movem e têm seu ser. Então pense aí que dentro de cada arcanjo tem um anjo, e dentro de cada anjo tem um ser elemental, e tem uma hierarquia que chega até a gente e atua em cada sentimento, cada emoção, cada pensamento, cada atitude que a gente tem aqui no planeta, né? Então, seria, poderíamos dizer assim, quase uma relação simbiótica, né? Isso. Então, Ele fala que até dos seres, os devas, dos insetos, das abelhas, e mostra como as abelhas têm uma interligação tão forte que a gente pode até se esmerar nelas, porque se a gente conseguir algum tipo de ligação como essa, a gente vai estabelecer quase como que um alma-grupo em outro estágio mais avançado, porque a individualidade já reinou em nós, nós não estamos sujeitos a essa alma-grupo como uma coletividade induzindo nossas atitudes, mas a gente cria em outra instância evolutiva essa alma-grupo, que é a união entre os seres. E ele diz, inclusive, que lá no fim de tudo, todos nós nos encontramos, né? Nos encontramos nesse ser, nessa entidade divina, que é a própria vida una que a gente tanto fala dentro da teosofia, né? com certeza, então, fica aí a dica, né, para que possamos assimilar as melhores influências dessas hierarquias, né, desses seres, e também que possamos ser uma boa influência, né, para as hierarquias, como você disse, né, tem hierarquias aí elementares, que estariam abaixo do ser humano, né, ou em cima e abaixo é relativo, né, mas estariam aí sendo influenciadas por nós, digamos, né, então que nós possamos ser também uma influência benéfica para essas hierarquias. Marcos, para finalizar, o que desse livro, desse tema, assim, mais te chamou a atenção e que você considera importante para um ponto de reflexão e para quem está nos assistindo? É justamente a possibilidade de entender que cada situação que acontece no planeta está gerenciado, está tendo uma participação de um ser senciente, né, como eles falam, e que nada é como uma coisa que até a Helena Blavatsky já disse, que tudo tem vida, tudo tem inteligência, tudo tem consciência. Então, assim, esses fenômenos que ocorrem desde uma simples reação química até uma emoção forte que a gente tem sempre a intervenção de um ser desse tipo, né? Que estaria ali, né? E todas as religiões têm representantes para isso, né? Tem até os gênios da lâmpada, que são da Arábia, que são os djinns, que são seres também, que é a forma como eles falam. E no livro, o Geoffrey Hodgson faz uma coisa muito interessante. Ele coloca esses seres em várias culturas e mostra que alguns deles podem ser correlacionados, ou seja, são nomes diferentes para os mesmos seres, e algumas culturas até descobrem outros que são complementares dentro da visão geral, né? É como o próprio Leadbeater também dizia, que se for classificar, fazer uma classificação taxonômica dos elementais, vai dar um trabalho gigantesco, maior do que o que Linneu fez, né? Este foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com o Marcos Queiroz sobre o livro O Reino dos Deuses, de autoria do Geoffrey Hodgson, e publicado no Brasil pela Editora Teosófica. Nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.